Bom, pessoal, iniciando a resolução do roteiro 5, eu vou ir comentando brevemente o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, mas eu vou iniciar aqui implementando na Specif IDE, e daí na hora de testar o código, a gente porta ele, a gente traz esse código lá para o simulador, porque fica mais fácil de mostrar aqui no vídeo. Bom, eu vou iniciar então criando um novo projeto, vocês já sabem como é que faz isso. A minha Expressif IDE ela é um pouquinho diferente, a versão dela está um pouquinho mais atualizada que a do laboratório, então a gente tem umas opções diferentes, mas na base aqui vai ser exatamente o mesmo. Então criei aqui para criar um novo projeto, criei aqui chamado roteiro 5, já vai vir aquela estrutura de arquivos, já vai vir com um template padrão, vou tirar esse template padrão, e já vou aqui criar um componente. Como é que eu crio um componente? File, New, Express if def component e coloco o nome do componente, nesse caso display LCD, que vai ser o componente para manipular o display. Qual que é a nossa ideia aqui? Então, quando a gente cria o componente, só lembrando, surge aqui uma pasta dentro do meu roteiro, dentro do meu projeto, chamada Components. Dentro da pasta Components, a gente tem a pasta Display LCD, que seria o componente que a gente acabou de criar. E aqui dentro a gente vai ter dois arquivos, um .h e um .c. .h é o nosso header, nosso arquivo de cabeçalho. Eu só vou tirar aqui essa inclusão de biblioteca do C, certo? E o .c é, de fato, o arquivo do componente. O que vai vir no .h? O que vai vir no .c? No arquivo .h, a gente tem os protótipos de função que vão ser exportados. Como assim exportados, certo? A gente vai querer chamar esse componente, incluir esse componente no nosso arquivo principal. Então, esse componente ele vai fornecer funções e variáveis e tipos de variáveis para o arquivo principal. Tudo que vai ser fornecido para esse arquivo principal tem que estar dentro do ponto .h. A gente não coloca aqui bloco de código, ou seja, lógica de código. A gente coloca só o protótipo. O que é o protótipo? Tipo de retorno da função, nome da função, parâmetros. Nota que ele termina aqui, ele não tem aqui as chaves delimitando o bloco de código. Onde é que vem o código? No ponto C. Certo? No ponto C eu vou ter toda a lógica do componente. Então, sempre que uma função for ser exportada, a gente vai colocar no ponto H. Se a função é uma função local do componente, se ela vai ser só interna, vai ser utilizada só internamente, ela vem só aqui no ponto C. Ok? Bom, qual que é a ideia desse roteiro? Qual que é a proposta desse roteiro? É a gente criar um componente que manipule o display LCD, que tem as funções necessárias para manipular o periférico GPIO do ESP e, a partir disso, manipular o display LCD, comandar o display LCD. Bom, para isso a gente tem que iniciar. Deixa eu apagar aqui só essa função padrão que já veio, certo? E vou apagar aqui esse protótipo e já vou mandar compilar o código para resolver esses conflitos aqui de arquivo não encontrado, etc. Quando a gente compila o código, ele inclui os arquivos no projeto e ele resolve esse problema. Bom, enquanto ele está compilando aqui, vamos tentar entender qual que é a proposta desse roteiro. É vocês criarem, essencialmente, um componente que faça a manipulação do display. Então, faça essa conexão entre o periférico GPIO, faça essa interface entre o periférico GPIO e o display LCD. Para isso ser possível, a gente tem que informar para o componente quais os pinos de PIO estão associados aos pinos do display, certo? Então, como é que essa interface está conectada? Como é que os pinos do GPIO vão estar conectados aos pinos do display? Então, existem várias formas de fazer isso. Como é que é a forma que a gente adotou aqui e está sugerido para vocês no roteiro? A ideia é a gente utilizar uma função de configuração que faça a configuração desses pinos e a partir desse ponto a gente tem um componente já entendendo quais pinos de PIO ele vai ter que manipular. Bom, nesse caso eu vou ter que fornecer para essa função quais são os pinos, certo? Então, qual pino de PIO está conectado ao D0, qual pino de PIO está conectado ao D1 e assim vai. Claro, se vocês pegarem o nosso roteiro, já vai ter lá um circuito, um esquemático montado. A ideia é que o componente ele seja genérico, ele funcione para qualquer projeto. Dessa forma, a gente não pode deixar isso explícito no código. Então a gente não pode colocar assim, o deserto está no GPIO 0 lá no roteiro, então eu vou usar o GPIO 0 do meu componente. Não, a ideia do componente é a gente permitir que ele funcione em qualquer projeto. Ou seja, quaisquer que sejam as conexões, eu consigo informar para o componente e a partir daí ele manipula o display da forma correta. Existem várias formas de fazer isso. Eu poderia criar uma função, por exemplo,
vou criar aqui uma função que não retorna nada, ela vai ser exportada, então eu vou chamar, sei lá, de a função configura display. Vou botar aqui no ponto C, depois a gente traz para o ponto H o que vai ser exportado. E daí eu poderia colocar aqui que ela recebe o pino D0, ela recebe um pino D1, ela recebe um pino D2. Ou seja, a gente indicaria através desses parâmetros quais os pinos de PIO estão associados com cada um dos pinos do display, certo? Então, é uma forma de fazer, mas tem uma forma um pouquinho mais elegante que é utilizar o conceito de estrutura. O que é uma estrutura em C? Uma estrutura, deixa eu apagar essa função. Uma estrutura em C é uma variável que contém subvariáveis dentro dela. Então ela é tipo como se fosse um bloco, onde dentro desse bloco a gente tem várias variáveis internas. Qual que é a ideia? É agrupar variáveis de um mesmo contexto, nesse caso, os pinos do GPIO que estão conectados ao display LCD, dentro de um único bloco, uma única variável mãe, digamos assim. Bom, a gente quer criar uma estrutura que vai servir como um tipo, vai ser uma estrutura de configuração. Então a gente vai criar uma tipagem nova e essa tipagem ela contém uma estrutura. Como é que a gente cria uma tipagem em C? Através do comando typedef, certo? Então typedef a gente criaria uma tipagem nova em C. Nesse caso a gente quer criar uma tipagem que é uma estrutura. Então eu vou colocar a palavra reservada struct. Dentro das chaves eu vou colocar quais que são os componentes dessa estrutura e aqui no final o nome dela. Certo? Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, display config, e geralmente as estruturas que não são padrão do C, a gente coloca um underline T para indicar que isso aqui é uma estrutura personalizada, certo? É uma estrutura, não, uma variável personalizada, uma tipagem personalizada. Então, a gente coloca esse underline T no final para indicar que é um tipo que não é padrão do C, que é a gente que criou, é uma tipagem personalizada. E quais vão ser os campos dessa estrutura? Bom, primeiramente tem que entender que os pinos D0, D1, D2 e assim vai, eles podem variar de 0 a 21, porque a gente tem dos pinos 0 a 21 no ESP32C3. Então, esse valor de 0 a 21, ele cabe num char, por exemplo, que é uma variável de 1 byte. Então, eu vou criar com a tipagem de char. Quais seriam os campos da estrutura? D0, D1, D2, D3 até o 7. O RS e o pino do enable, certo? Por que eu estou colocando no ponto H? Porque quando eu trouxer esse componente para o meu arquivo principal, eu vou ter que criar uma estrutura dessa para indicar D0 corresponde ao GPIO tal, D1 corresponde ao GPIO tal e etc. Ou seja, essa tipagem ela tem que ser exportada para o arquivo principal. Por isso que eu estou criando aqui no ponto H. Eu preciso criá-la no ponto C de novo? Não, porque o arquivo ponto C ele já vai incluir o arquivo ponto H para o padrão. Então, uma vez que eu criei no ponto H aqui, essa tipagem já existe no ponto C também. Bom, então, basicamente a ideia é criar essa estrutura e passar essa estrutura para uma função de configuração. O que falta fazer? A gente criar a nossa função de configuração. Então, vou criar uma função que não retorna nada. Vou chamar ela aqui, sei lá, de configura display. E essa função ela vai receber uma variável que vai ser uma variável do tipo dessa estrutura, certo? E daí eu poderia colocar aqui, sei lá, estrutura config. Ok? Então, botar config, a estrutura de configuração. Fechou. Ou seja, essa função, e depois a gente vai colocar aqui o bloco de código, ela vai receber então essa estrutura. Existem duas formas da gente passar essa estrutura para essa função de configuração. A gente pode passar dessa forma aqui, que a gente está fazendo. A gente está passando por cópia. Ou seja, aqui no meu arquivo principal, eu vou criar essa estrutura que eu vou passar como parâmetro e eu vou passar uma cópia dela para essa função de configuração. Qual que é a desvantagem nesse caso? Quando a gente passa por cópia, a gente está utilizando mais memória. Qual que é a vantagem? A gente faz uma passagem direta. Como é que a gente pode fazer para ficar um pouco mais otimizado? É passar essa estrutura por referência. O que é passar por referência? Quando a gente criar aqui, vou até importar aqui o meu ponto H, certo? Já vou criar aqui
uma estrutura, então vou chamar aqui, sei lá, de config display. Então estou criando a variável config display e ela vai ter, por exemplo, o campo .d0 estaria no GPIO 0. Quer ver? O D1 estaria no 1. E assim a gente poderia fazer até o final. D2, D3, D4, D5, D6, D7. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaria sequencialmente. Isso aqui eu peguei lá do circuito, certo? Do circuito que foi passado para vocês. Aí o RS está no pino 8. E o Enable está no pino 9. Bom, então aqui no arquivo principal eu criaria essa estrutura. Claro, nesse caso aqui eu peguei do esquemático quais são os pinos correspondentes a cada um dos pinos do display. E quando eu faço isso, o que meu compilador vai fazer? Ele vai reservar um espaço em memória, certo? Para armazenar essas variáveis internamente na memória de dados. E a gente pode fazer nesse caso para passar essa informação aqui para essa função de configuração do display, é fazer uma passagem por referência. Ou seja, quando essa variável é criada, ela ocupa um espaço na memória, certo? De forma que eu não preciso copiar essas variáveis para passar para a função. Eu posso simplesmente passar um ponteiro que aponta para essa estrutura que eu criei. Ou seja, ao invés de passar dado por cópia, eu informo apenas a minha função, ó, eu criei essa variável e ela está alocada em tal endereço de memória. Dessa forma, eu consigo acessar os campos aqui a partir desse ponteiro que foi passado, certo? Então, essa é o que a gente chama de passagem. A gente está passando o parâmetro por referência. A gente não está passando o parâmetro em si. A gente está indicando, ó, o parâmetro está salvo em tal endereço de memória. Tem uma vantagem de fazer isso, que é exatamente, você agora passa só um endereço, você não precisa passar todas as variáveis, então você ocupa menos memória para fazer isso, você não está copiando as variáveis. E além disso, ele permite que a gente altere o conteúdo de forma indireta, certo? A gente não vai utilizar nesse roteiro, mas em roteiros futuros a gente vai utilizar essa passagem por referência para fazer esse tipo de manipulação. Ok. A gente já está misturando aqui o exercício 4 com o exercício 3. No caso do exercício 4, no exercício 3, desculpa, ele pede para vocês criarem internamente aqui um ponteiro que aponte para essa estrutura. Então, eu vou criar aqui um ponteiro, vou chamar aqui de ponteiro pinos, por exemplo. Que aponte para essa estrutura e ele diz ali para usar a palavra reservada static, que mantém essa variável aqui existindo apenas dentro desse arquivo. Bom, ele fala para vocês criarem de forma global, certo? E a primeira coisa que essa função de configuração vai fazer vai ser utilizar este endereço que foi passado como variável para atualizar o endereço para onde esse ponteiro pinos aqui aponta. Por que a gente está fazendo isso? Bom, quando esse ponteiro aqui ele é passado para essa função configura display, ele só existe internamente dentro dessa função. Mas a gente vai ter várias funções aqui dentro do nosso componente que exigem saber em quais pinos estão conectados o GPIO e o display LCD. Ou seja, eu preciso dessa informação de forma global dentro do meu componente. Por isso que eu estou criando uma variável global desse componente, por isso uso da palavra static, certo? E a primeira coisa que eu faço quando eu vou configurar é fornecer para todas as funções do componente onde cada pino está conectado, certo? Então, basicamente, a gente está pegando uma variável que veio por parâmetro e transformando essa variável numa variável global. Fechou? Dessa forma, a partir desse ponto, se eu criar uma outra função aqui, ela já tem acesso a esse ponteiro que vai indicar, basicamente, onde essa estrutura está salva na memória, e daí a gente consegue extrair as informações de cada um dos pinos conforme necessário. Bom, eu vou segmentar a resposta em vários vídeos, porque senão fica um vídeo muito longo. Então, no próximo vídeo a gente vê a continuação, que seria extrair a informação e configurar esses pinos como GPIO e ativar eles como saída.